Graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom que você hoje foi tão feliz quanto eu e acordou com vida, hein? Já imaginou? Se você levanta hoje, quando você olha para o lado, você não visse as pessoas com quem você convive, hein? Já imaginou? Tivesse lá do outro lado, o que você ia fazer? Nunca pensou nisso? É bom pensar. É bom pensar. O Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vida, e vida em abundância, e às vezes nós sequer lembramos, de agradecer ao Senhor pela vida, pelo dia maravilhoso. Então, queridos, eu tenho aprendido a agradecer a Deus pelo tempo que Ele me oferecer, porque o nosso tempo aqui, a Bíblia diz, pode durar aí 70 e tal, e o que passar disso, a Bíblia diz que é o quê? Canseira e enfado. Então, vamos aproveitar o dia que o Senhor nos deu. Amém, queridos? E o Senhor tocou no meu coração para compartilhar com você Lucas 9, do verso 57 ao 62. É meio que vamos falar sobre o que falamos ontem de maneira mais completa. Lucas 9, do verso 57 ao verso 62. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Ore por alguém. Chega perto de uma pessoa e ore. Chega perto de alguém. Chega perto de uma pessoa que Deus colocar no teu coração e ora por ela em nome de Jesus. Amém? Tem alguém sozinho aí? Tem alguém do teu lado sozinho? Tem não? Deixa Deus te usar. Ministra sobre a vida dessa pessoa. Deus colocou essa pessoa do teu lado para te abençoar, e colocou você do lado dela para você abençoar. Às vezes nós permitimos que nossa boca amaldiçoe, fale mal, e temos a oportunidade de quebrar isso, de mudar esta situação. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu abençoo o teu filho, irmão Anderson, Senhor, e peço que o Senhor derrame a tua bênção, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Obrigado, Deus, porque ele é um companheiro na obra do Senhor, um servo, um ministro, e eu abençoo a vida do teu filho. Pai querido, abençoamos a vida de cada pessoa que entrar por essas portas, em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, dá sabedoria, ajuda, meu Pai, cada vida que aqui está, abençoando, Senhor, suprindo as suas necessidades, de acordo com as tuas riquezas em glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, encha da tua graça, encha do teu poder, encha do teu Espírito Santo, fortaleça, Senhor, fortaleça para a glória do teu nome. Ó Deus, tu conheces cada coração, tu conheces a necessidade, tu sabes o que cada vida precisa, cada vida necessita, e eu peço a ti, meu Pai, que supra para a glória do teu nome. Encha da tua graça, encha do teu poder, que teu Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre cada vida. Ó Deus, quebra as barreiras, Senhor, quebra a indiferença,
Quebra, Senhor Deus, as divisões, as dissensões. Quebra, Deus, os pensamentos negativos, ruins, que temos uns para com os outros. Arranca toda seta maligna, toda seta diabólica, e transforma a cada dia a igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e fortalece para o louvor da glória do teu nome. Te pedimos também que fale-nos através da tua palavra. Ó Deus, fala na vida de cada um de nós, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu poder. Muito obrigado. Te bendizemos, Senhor. Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Amém. Deus te abençoa, te fortalece e te dê graça para a caminhada. Amém, queridos? Eu não sei até que ponto você tem coragem de ir pelo Evangelho. Você já parou para pensar até onde você vai para servir a Cristo? Pare e pensa, até onde você vai para servir a Cristo? Você morreria por Cristo? Quem morreria por Cristo aí? Um pouquinho morreria. Não estou dizendo aí que ninguém tem que sair morrendo por Cristo. Mas tem muito a ver com o que nós lemos nessa noite. Às vezes a gente não consegue nem abrir mão de alguma coisa por Cristo. E a gente vive um evangelho muito fraco, um evangelho que pode pouco por nós, porque a gente não consegue também abrir mão de absolutamente nada. E eu quero pegar este exemplo desse missionário, pena que pouca gente sabe, tá? Pouca gente sabe que esse camarada morreu, esse missionário entregou sua vida, né, para ser morto. Não quero nem entrar em discussão, tipo assim, que se ele deveria ou não deveria ter ido, se ele agiu corretamente. Não vamos nem pensar nisso. Vamos pensar que o camarada morreu, e da mesma forma como a gente deve entristecer com a morte de uma pessoa até mesmo desprezada pela sociedade, a gente tem também que compreender que alguém teve coragem de entregar sua vida pelo Evangelho. Bem, volta a mesma pergunta: até onde você iria por Cristo? Ou você abriria a mão de alguma coisa pelo Senhor? Você deixaria de fazer algumas coisas? Você deixaria de lado alguns privilégios pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho? Eu queria pensar com você um pouco sobre isso, te perguntando também mais uma coisa. Por que você serve ao Senhor? Você é crente por quê? Pensa nisso. E pode responder, se alguém quiser responder alto, pode. Mas você é crente por quê? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem é o crente mais velho aqui? Quem é crente há mais tempo aqui hoje, hein? Aí é tempo de igreja, não é de idade não. Quem é crente mais velho, hein? Eu sou da época dessa igreja. Pois bem, 70 anos o pastor Moacir tem que ele é crente no Senhor, que ele serve a Deus. Quem seria o mais novinho aqui? Do mais velho ao mais novo, não importa quem seja. Aí eu volto àquela pergunta: por que a gente serve ao Senhor? Por que o pastor Moacir serve a Jesus há 70 anos? A Alzita 63, eu desde 86, então 86 seria o quê? 31 anos, 32? Por que a gente serve, hein? Pare e pense. Eu queria que você respondesse essa pergunta. Ele deu a resposta dele, porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Eu tenho a minha resposta, mas é curtinha, pequenininha, dentro daquilo que ele falou. Responde mais alguém para mim: por que você é crente? Querido, se você não tiver uma resposta para isso, talvez você tenha perdido todo o teu tempo. Tem que saber. E se você não sabe o que você está fazendo, aí a coisa vai ficar mais complicada ainda.
Você vai estar dando braçada, mas não sabe para que direção que você está indo. Por isso que eu perguntei quem é o crente mais velho de tempo, né? E depois o mais novo, para a gente traçar uma linha entre o mais velho e o mais novo. A gente precisa saber por que a gente é crente. Ele tem as palavras de vida eterna, ele é o caminho. Você é crente por quê? Sabe, querido, se você é crente para mais alguma coisa, a não ser que ele vai te levar para o céu, ou se você ainda não chegou nessa, que a gente é crente porque vai viver eternamente com o Senhor, vai para o céu, se você ainda não chegou a essa resposta, você está dando muita abraçada sem direção. Querido, eu quero te dizer que a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o quê? Porque esse texto vem falar para nós algumas questões sobre isso, sobre o reino de Deus. Por exemplo, vai dizer que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu preciso conversar com você, e depois a gente vai orar, que a gente serve ao Senhor, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Depois eu não me lembro por que a Nildinha falou aqui, já fugiu, porque Ele é o caminho, porque Ele é a salvação. Gente, eu vou ser por você, a igreja existe, sempre existiu, para pregar a salvação em Cristo Jesus. Então você é crente, porque na verdade você não quer ir para o inferno, você quer ir para o céu, e não tem outro caminho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo, Ele tem as palavras de vida eterna. Então eu preciso que você tenha em você o foco correto, para você não ir para os eventos da igreja, que eu vou chamar de eventos aqui, os cultos, para que você não se debruce diante de uma pregação, ou você não se debruce diante de um estudo, mas não tenha ali a ideia de um garimpeiro. Você está garimpando o quê? O que você está querendo sugar e arrancar daquele evento, daquele acontecimento? O que você quer arrancar quando você vem à igreja? O que você quer arrancar quando você dobra o teu joelho para orar na tua casa, seja em casa, no banheiro, não importa o local? O que você está querendo arrancar nesses momentos que você abre a tua Bíblia, sozinho, o que seja? É necessário que você tenha isso definido, igreja. Porque senão corremos o risco de ficar 70, 80, 90, 100 anos nesta caminhada, e aí você não alcançar o único alvo. Ontem nós não falamos sobre isso, os irmãos estiveram aqui, a gente falou sobre outra coisa dentro do versículo 62. Então a gente tem que saber isso. Você precisa saber, você está na caminhada para quê? Você é crente para quê e por quê? Eu resumo, a minha resposta é: eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo, eu não quero morrer e viver na eternidade, no lago de fogo e enxofre, eu não quero ir para o inferno. Então todo o meu esforço nesses anos em abandonar o pecado, em buscar na palavra, em buscar em oração, todo o meu esforço em me submeter à igreja, aos irmãos, todo o meu esforço em submeter às leis, todo o meu esforço em mudar de vida, irmão, não é para mais nada, é só porque eu quero ser salvo, eu quero salvar a minha alma, eu quero viver a eternidade com o Senhor, e não tem outra maneira de conseguir isso. Não é por mérito próprio, é por tomada de decisão, é por atitude. Então quando eu me empenho, eu me esforço para largar o pecado, não importa aí o que você considere pecado, mas sim o que a Bíblia diz que é pecado. Então quando eu me empenho, eu me esforço para não praticar aquilo que a Bíblia chama de transgressão, de pecado, eu só faço isso, querido, porque eu tenho o conhecimento e o entendimento de que só existe dois caminhos que eu possa escolher: o bem e a vida, o mal e a morte. E o Senhor me diz para escolher o bem e viver. Então, querido, é para ir para o céu, amém, queridos? Amém? Quem está indo para o céu aí, diz amém. Tem que focar, tem que focar. Agora, eu te perguntei até onde vocês, até o que você está disposto, o que você consegue largar ou não pelo Senhor. Te fiz essa pergunta, porque dentro desse texto eu quero pensar com vocês em algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que a única maneira de seguir ao Senhor Jesus é se entregando a Ele por
completo. Deus é diferente dos outros deuses que existem por aí. Deus, quando vai abrir aquele relacionamento, Deus vai abrir publicamente, vamos dizer assim, o relacionamento dele com Israel, que se transfere a nós pela fé. Quando ele vai dar os mandamentos para Moisés entregar a Israel, ele já começa mostrando que ele não aceita ser dividido com outros deuses. Não é assim que diz a palavra? Não tereis outros o quê? Como é que é? Não tereis outros diante de quem? Deus já chega dizendo, tem que ser total a entrega, tem que ser absoluta, não pode ser parcial, você não pode entregar parte. Ele não quer que você tenha outros deuses diante dele. E assim Deus começa a se mostrar para nós na palavra de Deus, e o tempo todo ele exige que só ele seja adorado, que o nosso coração seja totalmente dele, que não seja dividido. Então nosso relacionamento, se ele vai ser pautado na palavra de Deus, a gente precisa compreender isso. E a única maneira que é de você seguir Jesus é dessa maneira completa. Jesus, na verdade, já havia dito isso para os seus discípulos, que era assim que deveria segui-lo. Se você voltar a tua Bíblia aí no capítulo 9, versículo 23, você vai ver Jesus dizendo assim, olha, se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer? Verso 23, negue-se a si mesmo, e o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que, olha, se você quiser me seguir, saiba que só existe uma maneira, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é tranquilo, eu acho. Eu imagino que você entenda, né? Deixa eu fazer uma perguntinha que eu deveria ter feito no início. Está dando para ouvir bem lá atrás? Está tranquilo? Então negar a si mesmo dá para entender o que é, não dá, irmãos? O que é negar a si mesmo? Como é que é? Não fazer? Não fazer a própria vontade. Então agora eu faço uma pergunta mais suave. Quando eu falei para você, até que ponto você está disposto a ir pelo Senhor, está disposto a abrir mão de alguma coisa, agora eu te pergunto, negar a si mesmo é não fazer a própria vontade. Aí eu pergunto, como você está andando neste quesito, não fazer a própria vontade? Você tem conseguido abrir mão da própria vontade? Ou você é guiado pela própria vontade? Eu não sei vocês, mas eu posso ser sincero com vocês. Eu sei que vocês não vão me descriminalizar. E penso que eu não sou o único. Mas você sabe que tem vezes que eu oro contra a minha própria vontade? Pastor, que tipo de pastor que você é? Sim. Às vezes eu oro contra a minha própria vontade. Quem aqui já orou, não querendo orar, mas orou? Levanta a mão, eu queria ver bem alto. Então, querido, naquele dia que você orou, não querendo orar, você negou a si mesmo. Você sabia que eu já li a Bíblia, não querendo ler a Bíblia? Ou você pensa que todo dia, toda hora, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia? Negar a si mesmo é abrir mão daquilo que você quer. Você sabia também, agora eu nunca falei isso para ninguém, que às vezes eu deixei de comer aquela comida que eu queria. De vez em quando eu planejo aquela comida, e quando eu vou comer, eu começo a comer, eu sinto uma voz dizendo, mas você tem que comer essa comida. E aí, eu respondo para o Senhor, eu nego a mim mesmo, eu abro mão de comer essa comida. Às vezes eu já planejei ver um filme, isso aí a minha esposa já percebeu. Eu planejo ver um filme, mas quero ver tal filme. Aí eu fico observando o dia que o filme vai passar. E já me aconteceu de estar assistindo aquele filme, e Deus fala no meu ouvido, você tem mesmo que ver este filme?
Já aconteceu com você também, irmã? Estou vendo que tem uma irmã que riu assim. E eu planejei, irmãos, meses, que eu não gosto de alugar filme, né? E nem gosto de ir lá no YouTube ver. Eu espero passar no canal lá, na TV, né? E aí, estou bem lá debruçado no filme que eu desejava. E eu só desejo o filme que me interessa. Eu sou um camarada enjoado. Eu só leio aquilo que me interessa. Eu só ouço o hino que me interessa. Então, e aí Deus trata isso com a gente quando a gente faz aquilo que gosta, que interessa. Eu estou bem lá no filme, às vezes no início, às vezes no meio. Já me aconteceu de estar na última, no último quarto do filme, né? Ou seja, terminando o filme, já assisti 75% do filme. E Deus fala no meu coração: você tem mesmo que ver esse filme? E eu nego a mim mesmo. Isso para não dizer várias outras coisas. Paulo disse que ele tinha um dilema na vida dele, apóstolo Paulo. Que ele encontrava nele uma luta muito grande entre o Espírito de Deus que habitava nele e ele, o eu, o ego, esse que Jesus fala, tem que negar a si mesmo. Esse eu negar a mim mesmo. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. E ele ficou desesperado e chegou a perguntar: quem vai me livrar do corpo desta morte? Quem vai me livrar deste corpo que quer o pecado? Porque algo dentro de mim não quer o pecado, mas quando eu me dou conta, eu já fui vencido e estou fazendo aquilo que eu não queria. Quando um homem como o apóstolo Paulo, que eu como homem, você também certamente deve ter em grande estima e em maior estima do que todos os pregadores que nós conhecemos, quando um homem desse tem a humildade de dizer que ele tinha essa luta contra o pecado, eu fico pensando, nós, que às vezes não temos coragem, irmãos, de nos humilhar e tentamos manter a pose que somos santos e que oramos e que jejuamos e que tal. Queridos, a gente precisa pensar nisso. Então, servir ao Senhor exige de nós uma entrega, e eu gostaria que você pensasse, se você tem entregado pelo menos lá a comida que você gosta. Eu disse o meu exemplo da comida que eu gosto, disse o meu exemplo do filme que eu gosto. Você pode aplicar isso em outras áreas da tua vida. Já disse também de ler a Bíblia sem querer, de orar sem querer. Eu não queria orar, mas eu falei, eu tenho que orar e eu vou orar. E eu ia e orava e lia a Bíblia. Por isso que a maioria de nós, querido, não alcança a graça de Deus de um relacionamento frutífero com o Senhor, não alcança a graça de Deus de ter momentos, me fugiu a palavra agora, momentos que vão te acrescentar na presença do Senhor, porque na verdade nós não conseguimos momentos de valor no nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba não se relacionando com Deus, porque a gente se relaciona com Deus quando começa a abrir mão do próprio eu, começa a criar uma rotina na presença do Senhor, começa a criar um contato diário com Deus, através da sua palavra, através da oração, através do louvor. Isso é entrega. Isso é entrega. E eu volto a dizer para você que a única maneira de seguir Jesus é entregando-se a Ele por completo. Veja que o texto que nós lemos, nós vamos encontrar três pessoas. A Bíblia não fala o nome dessas pessoas, a Bíblia não mostra a resposta que essas pessoas deram para Cristo, mas nesses versículos 57 ao 62, nós vamos encontrar três pessoas, servas, de que de alguma maneira essas pessoas queriam seguir a Jesus. E a primeira, a palavra mostra para nós que o diálogo começou assim: indo eles pelo caminho, a Bíblia fala, alguém disse a Jesus. Olha bem que diálogo mais sem identidade. Só diz que indo eles pelo caminho, alguém virou para Jesus e disse assim: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. A boca desse camarada, dessa pessoa, seja homem ou mulher, a Bíblia não relata, disse: Senhor, eu vou para o Senhor, eu vou com o Senhor, onde o Senhor for. Mas eu não sei se essa pessoa sabia disso que eu estou te dizendo, que seguir ao Senhor tem um preço a pagar. Seguir a Jesus tem um preço a pagar, meu irmão, minha irmã.
Não importa se há 1 ano você segue a Jesus ou se há 70, como o nosso pastor Moacir segue. Mas tem um preço a pagar e o preço é alto. A maioria de nós serve ao Senhor para receber algo dele. Mas nesse texto aqui, não há promessa de receber algo do Senhor, muito pelo contrário, Ele quer receber algo, Ele cobra algo. Olha o caminho o oposto. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia às vezes, com cautela, com cuidado. A gente serve ao Senhor para receber algo dEle. Na melhor das intenções, você serve ao Senhor como eu sirvo, como o irmão Edson lá serve, como a irmã Nildinha serve, e como a irmã Ana serve, servindo só por uma coisa, porque Ele é que tem as palavras de vida eterna, e eu quero ser salvo, quero viver com Ele, eu quero viver com o Senhor. Então, na melhor das intenções, servimos a Deus para ganhar algo dEle. E quando não queremos muito, queremos isso que eu te garanto que eu quero, e quero mesmo. Eu não sou hipócrita, eu sirvo ao Senhor para eu ir para a vida eterna, ser salvo. Mas esse texto nos apresenta que o Senhor está propondo para nós o caminho inverso. O rapaz lá, a mulher, não importa, disse: eu seguirei o Senhor para onde o Senhor for. E Jesus apresenta para essa pessoa que tem um alto preço a pagar, e que o caminho é o contrário. Jesus responde assim: olha a resposta de Jesus. Quando a pessoa falou: olha, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores, como você interpreta o versículo 58, por favor? Ele responde: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Como você interpreta este versículo 58? A resposta do Senhor. O que ele disse? Ó Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Jesus vira para ele e fala: olha, as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Ou, como o outro texto diz, reclinar a cabeça. O que você entende? Essa resposta, Jesus disse o que para ele? Ó, a palavra é: Senhor, eu te sigo para onde o Senhor for. E Jesus vira para ele e fala: olha, o irmão João está dizendo que não é fácil. Ele fala: você vai vir comigo? Então fica sabendo uma coisa, nós vamos por aí. Eu não sei exatamente o endereço, eu não tenho endereço para te dar. Não é? A maioria de nós, que ele serve a Deus, serve a Jesus também, porque quer ter descanso, quer ter uma vida melhor, uma vida tranquila. E Jesus vira: olha, eu não tenho onde morar, eu não tenho onde descansar a cabeça. Se você quiser me seguir, vem, vamos por aí. E quantos de nós abrem mão de alguma coisa pelo Senhor? Repito. Pensa nisso. Ó, você vai me seguir? Muito bem, que coisa boa. Ao invés de Jesus virar para ele: que bom, que maravilha, vamos fazer um pequeno curso aqui, um breve curso, vou te ensinar algumas coisas e vamos embora. Jesus já vira para ele e fala para ele: olha, você está indo para onde? Porque eu não tenho lugar para ir. Eu não tenho casa para morar, não tenho lugar para me abrigar, eu sequer tenho onde reclinar a cabeça, eu sequer tenho onde descansar a cabeça. Você consegue abrir mão do aconchego da tua casa, do teu dia, pelo Senhor? Você consegue? Vamos seguir. Tem uma outra pessoa, essa foi a primeira, né? Verso 57, que diz assim: te seguirei, Senhor, para onde o Senhor for. Agora tem uma outra pessoa no versículo 59, que dessa vez é Jesus que diz a essa pessoa, tá? A Bíblia diz que Jesus disse a outro: segue-me. Quando Jesus disse a essa segunda pessoa: segue-me, essa pessoa respondeu o seguinte: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu te sigo, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Vamos lá, o que você entende por deixa primeiro eu enterrar o meu pai? O que você pensa? Hein?
que significa isso para você? Nós estamos indo bem num estudozinho. O que você entende por deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu te sigo? O Benildo pegou em cima. Você não pensa que o pai dele estava morto e ele só queria ir lá fazer o velório e enterrar. O Benildo fechou. Na verdade, sabe o que ele estava dizendo? Jesus, eu te sigo. Mas não agora, daqui a alguns anos. E talvez possa ser 70, 80, 90, 100. Deixa primeiro eu cuidar do meu pai. Quando ele morrer, aí eu vou e te sigo. Está entendendo, querido? E isso significa, então, que eu vou te seguir, Senhor, no futuro. Quando a minha vida estiver pronta, presta atenção. Quando eu estiver formado, quando eu tiver trabalhado, comprado a minha casa, comprado o meu carro, minha chácara, minha casa na beira da piscina, tiver aposentado, aí eu te sigo. É o que boa parte de nós diz. Boa parte de nós serve ao Senhor, ou vai servir, quando enterrar o pai. Mas eu queria que você pensasse na urgência. Queria que você pensasse na urgência do Evangelho, na urgência da igreja. Queria que você pensasse na urgência dessas pessoas com quem você convive. Queria que você pensasse na urgência das pessoas com quem você se relaciona no trabalho, na escola, na faculdade. A urgência das pessoas na sua rua. Dá uma olhadinha no banco do seu lado aí, por favor. Dá uma olhadinha. Eu queria que você pensasse na urgência da pessoa que você não está vendo aqui agora. E pensasse se dá para esperar teu pai morrer, aposentar, fazer a vida, trabalhar, ganhar dinheiro, criar os filhos, para depois você seguir a Jesus. O reino de Deus tem pressa e tem urgência. Quem está entendendo diz amém. Estou indo devagarinho para você ver, para você entender. Então quando ele diz, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, quer dizer exatamente isso que o irmão Benildo disse. Eu vou te seguir, Senhor, mas eu vou te seguir no futuro. Agora não dá. Deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu vou. Bem, aí Jesus vira para essa pessoa e dá uma resposta no versículo 60. Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. O que você entende quando ele vira e fala, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vem, aliás, vai e anuncia o reino de Deus. O que é os mortos enterrar os seus mortos? Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Está dizendo, sabe o quê? Que aquela pessoa que é apta para o reino de Deus, ela tem vida em si. E aquela pessoa que diz, eu vou te seguir, mas depois que o meu pai morrer no futuro, ela não tem vida em si. Então esta sim deve enterrar os mortos, porque ela está morta espiritualmente. Por isso que deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, deixa quem está morto espiritual, não está nem aí para o reino de Deus, está querendo primeiro comprar casa, formar, aposentar, deixar o pai morrer para depois servir, está morta espiritualmente, não entendeu ainda que o reino de Deus é vida, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é vida, o reino de Deus é dinâmico, é vida. Então quem está envolvido na pregação do reino de Deus tem vida. Então não vai se preocupar em coisas que a Bíblia coloca em segundo, terceiro, quarto, quinto e talvez nem coloque em lugar nenhum. Jesus disse no versículo 23, você leu, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, diariamente a sua cruz, e siga-me. Servir ao Senhor é abrir mão, é entrega.
Talvez você não precise morrer como aquele missionário morreu, mas precisa morrer para si e compreender isso. Quem está envolvido no reino de Deus, aí depois ele vai fechar isso aqui no versículo 62, de uma maneira mais clara ainda. Quem está envolvido no reino de Deus tem vida. Quem segue ao Senhor, então, deve anunciar o reino de Deus, que é vida. Se você abrir sua Bíblia em Romanos 14, se você puder abrir tua Bíblia em Romanos 14, você vai ver que 14, 17, vai dizer assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus está falando de reino de Deus, de envolvimento com o reino de Deus, que não pode ser adiado. Isso também para não lembrar do outro texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por fim, querido, existe uma terceira pessoa nesses versículos que lemos. A primeira é aquela que diz: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. E Jesus diz: olha, eu não tenho endereço, eu não tenho nem onde descansar. A segunda, Jesus disse: segue-me. E ele disse: deixa eu enterrar primeiro o meu pai. E o Senhor diz para ele: olha, deixa os mortos enterrar os mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Só que agora aparece uma terceira pessoa no verso 61, e a palavra diz que Jesus disse a essa pessoa, essa pessoa agora disse ao Senhor: Senhor, eu te seguirei, verso 61, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. O que você compreende? Por Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir dos meus parentes. O que você compreende por isso? Pode falar. O que você entende? Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir lá em casa e despedir dos meus parentes. Ninguém entende nada? A palavra diz para nós, em 1 Reis, tem uma passagem bonita, é quando, na verdade, quando Elias, Deus orienta Elias a chamar Eliseu para o trabalho de profeta. E quando ele vai fazer este chamado, a Bíblia mostra para nós que ele encontra o menino Eliseu arando. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Quem gosta de abrir a Bíblia aí? Diz amém. E abre lá então para você ver em 1 Reis 19, podemos ler do 19 ao 21, você vai encontrar que existe um momento em que é feito esse mesmo pedido que esse moço fez para o Senhor: Senhor, deixa eu te seguir, eu servir, mas deixa eu primeiro despedir dos meus pais. 1 Reis 19 vai dizer assim ao 21: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: olha, a mesma coisa que esse rapaz disse lá para Jesus, ele disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu deixou, voltou, tomou a junta de bois e o matou, queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne e a deu ao povo e comeram. Então ele se levantou e seguiu Elias e o servia. Por que eu te mostro isso? Você vai entender. Essa terceira pessoa aqui com Jesus disse a mesma coisa do versículo 61. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu ir despedir dos meus pais. Deixa primeiro eu despedir dos que estão em minha casa. O mesmo pedido, o rapaz lá, o Eliseu, falou com Elias: Elias, deixa primeiro eu ir despedir, dos meus pais. Elias falou assim com ele: pode ir, mas volta. Por que eu estou te dizendo isso? Para a gente concluir. É que Elias foi bonzinho e falou com o rapaz: pode ir na tua casa despedir. Mas Jesus vira para ele e fala diferente. Se você ler com cuidado o verso 61 e 62, você vê que Jesus não permitiu ao rapaz voltar para casa e despedir dos que estavam na sua casa. Porque no verso 62 Jesus diz para ele: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo para ele assim:
quando ele pediu: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu despedir que estou na minha casa. Jesus disse para ele: olha, se você olhar para trás, meu camarada, não tem lugar para ti no reino de Deus. Ou seja, Jesus foi muito mais radical com esse rapaz, ou com esta pessoa, do que Elias foi com Eliseu. Elias permitiu que Eliseu fosse, Eliseu ainda fez um churrascão com os bois e com os carros, serviu, comeu, voltou e seguiu Elias. Este aqui pediu: deixa eu despedir dos meus pais, dos que estão na minha casa. E Jesus vira e fala: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que significa então, para encerrarmos? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que significa isso, queridos, para você? Significa que Jesus está nos dizendo, na verdade, né? Que não nos é permitido, desculpa, na verdade, né? Não nos é permitido adiar o teu compromisso com aquele que você serve em troca da salvação. Não é permitido adiar para o futuro, depois que a sua vida estiver pronta, depois que o papai morrer e tal. Nem é permitido, querido, ficar por aí despedindo de mamãe e de papai, e de mulher e de filhos. Porque servir a Jesus, queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer. Servir a Jesus é a mais radical das experiências que se pode ter. Eu escrevi para não errar, porque diz respeito a uma entrega total e restrita. E boa parte de nós não experimenta o poder de Deus, a plenitude do Senhor na vida, porque não consegue abrir mão das mínimas coisas pelo Senhor. Servimos ao Senhor esperando dele muito mais do que a vida eterna. A gente espera a vida eterna, mas espera que ele resolva uma montoeira de problemas que temos. Servimos a Deus para que ele nos dá, mas não conseguimos sequer servir a Deus da forma que ele pede, da maneira completa, entrega total, tempo, bens materiais, coração, alma. O Senhor Jesus Cristo ensinou para nós que toda a lei e os profetas se resumiriam em uma palavrinha muito conhecida. Quem sabe qual que era? Toda a lei e os profetas se resumiriam em qual palavra mesmo? Quem lembra? No amor. Só que como é mesmo o texto, é amar a Deus como? Vamos lá outra vez? É amar a Deus, mas é amar a Deus como mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu escrevi ali, ó, servir ao Senhor é a experiência mais radical, porque é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas, o que, por exemplo? Viu? Se você me acompanhou um pouco aí, você se deu conta de que é sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre o teu pai, tua mãe, sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos, sobre os teus projetos, teus sonhos, sobre aquela comida que você gosta de comer, sobre o filme que você gosta de assistir, sobre todas as coisas. Não servimos ao Senhor só porque Ele nos ama, ou melhor, porque vamos para o céu, servimos porque queremos coisa dEle, mas Ele quer que você o ame sobre todas as coisas. Pare de sujeitar o pecado no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, sob o pretexto de que é obrigado. Sirva a Deus sobre todos eles, sobre todas as coisas. Pare de servir a Deus
dessa maneira mesquinha, que tem desagradado ao Senhor. Amém, querido? Amém? Tem gente viciada em novela que não larga novela por nada. Que novela presta? Tem gente viciada em jogos que não larga por nada. Que jogos prestam? Tem gente viciada em comida. Que comida presta para te engordar e te encher de colesterol e mais não sei o quê? Está vendo, querido? Eu te trago uma palavra simples, mas direta. Mas queremos sugar de Deus. Queremos que Ele nos dê salvação. Queremos que Ele nos dê solução. E queremos milagres, queremos cura. E Deus está de lá esperando que você também dê para Ele um amor incondicional. Acima de todas as coisas. Tem uma música que fala acima de tudo. Não tem um negócio assim, não tem? Querido, eu estou terminando, mas eu quero te passar essa palavra para que você comece a tua semana meditando na tua vida e vendo se o Senhor está se agradando do que você tem oferecido para Ele. Então, queridos, ninguém que lança a mão do arado pode olhar para trás, porque não dá para esperar, para adiar para o futuro essa entrega total. Como eu disse aqui, servir ao Senhor é a experiência mais radical de todas as experiências. Por que a gente pode ter? Porque diz respeito à entrega total e irrestrita. Entrega total sem restrição. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Não pode ter. Se você tem deuses, começa a pegar esses deuses e queimá-los e jogá-los no lixo. Se você tem outro Deus diante do Senhor. Porque nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, nem mulher, nem trabalho, nem nada pode estar entre você e o Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Amém? Deus está te falando, diz amém. Se não está, pode falar também. Querido, eu estou concluindo e eu vou ser sincero. É nesta situação de radicalismo. Eu estou chamando de radicalismo porque é de fato servir a Deus sobre todas as coisas. É de fato não ter outro Deus na tua mente nem no teu coração. É de fato amar o Senhor sobre tudo. Então isso para mim é radical. Por que é radical? É 100% ou não é? Eu chamo isso de radical. Esse pessoal que abandona tudo, larga tudo e vai seguir alguém. Nesse caso, seguir ao Senhor. Isso para mim é radical. É aí, queridos, que muitos de nós acabam sendo surpreendidos. Porque você já imaginou o que é não poder esperar o papai morrer? Olha bem, o primeiro rapaz disse ali assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai. O Senhor fala que não dá para esperar. Para o segundo ele diz, deixa eu despedir dos da minha casa. O Senhor fala que não dá também. Então, querida, é meio que nem esperar o pai morrer e nem ir despedir dele vivo. Isso é radical, não é? Eu vou repetir para você ver, eu quero que você acompanhe o pensamento dentro desses versículos que nós estamos lendo. O primeiro verso 59, aliás, o segundo verso 59 é, Senhor, deixa eu primeiro que eu vá enterrar meu pai. Ele fala, não pode, deixa teu pai para lá, não pode, me segue. Aí o segundo fala, o terceiro no caso, verso 61, Senhor, então deixa eu ir na minha casa e despedir dos que estão na minha casa. Jesus fala, não pode também. Então, querido, não é nem esperar o pai morrer e nem despedir dele ainda com vida. Isso para mim, querido, é um corte radical no eu, no ego. Isso é negar a si mesmo e seguir ao Senhor. E tem muitos de nós, queridos, que não têm negado nem o básico para servir ao Senhor. E você precisa pensar, ou repensar o teu relacionamento. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que o teu engajamento na vida com Deus tem que ser urgente e rápido, é para ontem, não dá para esperar. Vou repetir, o que ele está dizendo é que o teu engajamento com Ele, no teu relacionamento com Ele, é para ontem, não dá para esperar, nem morrer e nem despedir, é agora, eu estou indo, estou com o Senhor e acabou, é urgente. O mundo tem urgência, nós precisamos compreender isso, precisamos da graça do Senhor.
e aceitar, querido, esse confronto, esse confrontamento, vamos dizer assim, da palavra de Deus com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o texto acaba ilustrando o quê? O texto acaba ilustrando para nós uma maneira trágica e chocante de relacionamento familiar. Se você vê lá, ó, o camarada disse, eu te sigo, Jesus eu não tenho casa. O segundo, Jesus me segue, deixa eu primeiro sepultar meu pai. O terceiro, eu vou, mas deixa eu despedir dos que estão na minha casa. Tudo casa para descansar, casa de papai, despedidos da minha casa, tudo é relacionamento familiar. E de uma maneira, irmãos, radical, dura e trágica. Esse texto está tratando com o meu e o seu relacionamento familiar também. Qual o nível de apego você tem com papai, com família, enfim, e dentro de casa? Você tem largado e tem abrido ou aberto? Aberto, né? Tem aberto a mãos dessas coisas? Aberto ou abrido? Agora o português me derruba, tem hora. Você abre mão ou não dessas coisas? Quantas vezes, querido, você queria ir para a igreja, para o culto, e foi vencido pela morrinha do cônjuge, ou de um filho, sei lá de quem, insistindo contigo para ir primeiro em tal lugar, você abriu mão? Quantas viagens você fez abrindo mão? Não, primeiro vamos para a casa de Deus, vamos servir a Deus, e depois nós vamos. Quantas vezes você abriu mão de servir a Deus, porque o familiar te insistiu com você? Esqueceu que buscar primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas, esqueceu de tudo isso que nós estamos falando. Então aqui, querido, é relacionamento familiar, é dentro da família que as maiores encrencas acontecem, e é dentro da família que o inimigo lança as mãos, e é dentro da família que muitas vezes somos vencidos, e não compreendemos que Jesus está falando de família aqui. Talvez você leu esse texto 30 vezes, 60 vezes, e nunca se deu conta que 57 ao 62 está falando de família, de relacionamento familiar, e como as nossas relações são impedimentos para a gente servir a Deus. Quantas vezes você falou, não vou na igreja porque meu familiar está doente, e você ficou na frente da televisão mudando de canal lá, a 1h30 que era o culto na igreja, perdeu o culto, e o seu familiar ficou vivo do mesmo jeito, não morreu. Se tivesse ido, talvez Deus tinha operado, tinha curado. Se não estivermos, queridos, dispostos a pagar o alto preço que o Senhor coloca para nós, e o preço aqui no caso é da família, se nós não estivermos dispostos, nós vamos deixar de dar a resposta urgente para o reino de Deus, a resposta que o reino de Deus exige, porque o Senhor disse para ele, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é mais apto para o reino de Deus. Tua família é bênção na tua vida, amém, querido? Tua família é bênção na tua vida, mas abra o olho, é no seio da família que o inimigo arma suas ciladas. Baixa a tua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, coloca a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. E peço a Ti que ajuda, Senhor, o Teu povo a Te servir com integridade de coração. Não podemos adiar mais, nem um pouco, a urgência do Teu chamado. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, e nos entregar completamente a Ti. E eu peço ao Senhor, fortalece cada vida, Senhor, dessa igreja. Eu peço pelas famílias nessa hora, em nome de Jesus. Tenha misericórdia das famílias, Senhor. Famílias são bênçãos. Mas quantas pessoas estão sentindo dentro da família a divisão, a separação? Quantas pessoas estão vivendo, Senhor, familiares puxando para longe, para fora do plano do Senhor? E eu quero colocar cada uma delas nas Tuas mãos. Não podemos ceder, por isso pedimos a Tua graça. Muito obrigado, Pai. Coloca a Tua igreja, o Teu povo nas Tuas mãos. Coloca as famílias nas Tuas mãos. Coloca toda a família, Senhor, que está passando por problemas, por luta, cada casamento. Coloca cada família, Senhor, nas Tuas mãos.
E peço que a tua palavra seja aplicada com graça, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.